Chegamos, ó. A gente tá aqui indo pra Campanápolis, que é uma cidade medieval. Mas, cadê você? Cadê a câmera? Tá um frio, uma friaca fala. Muito frio. Muito frio. A gente pegou uma semana que veio uma onda de calor na Argentina, semana anterior. Agora veio um dos frios mais de quanto tempo? Décadas. De décadas. Foi o mais frio de fevereiro em décadas. Estamos em fevereiro, final de fevereiro. E aí semana que vem volta uma onda de calor. Então tá uma loucura, a gente não veio muito preparado pro frio. Estamos na friaca. Lá Campanápolis, a mulher já falou que é aberto. É um campo, é aberto, que vai estar frio. Tem árvores que ainda dá pra se esconder um pouquinho. Mas E Campanápolis é conhecida por ser uma cidade medieval que foi construída por um cara que, sei lá, queria, tinha dinheiro, falou, quero fazer uma cidade medieval aqui. Aí ele morreu e virou um grande ponto turístico, tal, de visitação. E a gente vai levar vocês para dar uma olhadinha lá, não é? Campanápolis foi criada por um senhor chamado Senhor Antônio, que ele começou a construir aqui mais de 200 hectares, e aí ele começou a construir uma vila porque ele achava legal, era a diversão dele. E aí ele começou com uma casinha, aí construiu um moinho e mais outro mini castelinho, e aí por um breve momento parou por aí. Acontece que por volta de 1980, o governo, a ditadura militar, tomou as terras do senhor Antônio aqui e transformou esse ambiente todo num lixão. Então, por alguns anos, isso aqui ficou sendo como lixão, e depois do fim da ditadura militar, uns 5 anos depois, o senhor Antônio conseguiu recuperar suas terras. Com suas terras recuperadas, o senhor Antônio começou devagarzinho a construir aqui Campanópolis, uma cidade medieval, até que ele descobriu que estava com câncer na garganta. E aí os médicos deram para ele entre 8 e 10 anos de vida. Ele acabou vivendo 21 anos, mas esse pouco tempo de vida que ele teve, ele se dedicou a fazer aqui Campanópolis. Ele era uma pessoa muito simples, tinha muitos mercados em Buenos Aires, ele tinha alguns empreendimentos em Mendonça, mas ele não tinha o estudo, a arquitetura para ele fazer todas essas construções. Então ele usou muito da imaginação dele e começou a construir Campanópolis, que era o grande hobby, assim, a grande felicidade da vida dele. Aí o senhor Antônio, ele se baseou muito, ele tinha família italiana, os pais deles eram italianos, ele se baseou muito na arquitetura italiana. Mas aí ele teve que começar a fazer um remeleixo, ele resgatava muitas peças de museus, resgatava em leilões peças, e aí ele foi fazendo uma verdadeira mistureba, né? Eles costumam falar que essa vila é uma vila bem eclética no seu estilo, porque tem o estilo italiano, que é a fonte, que é a base, mas na verdade ele foi fazendo conforme foi dando para fazer, usando bastante da imaginação dele, da criatividade dele e das peças que ele tinha à disposição. Ele chamou um professor de história para ajudar ele a construir a história de Campanópolis. E aí ele foi construindo, dando vida a Campanópolis. E aí a gente vai conhecendo aqui um pouquinho mais dessa cidade medieval no interior da Argentina. Só para
para você ter uma ideia, por exemplo, da influência do São Antônio, essas estátuas aqui são estátuas croatas. Elas foram feitas, obviamente, na Croácia, e aí o governo achou que elas estavam muito velhas e resolveu destruir todas elas. E aí o São Antônio usou da influência dele, foi fazer uma visitinha ali no rolezinho, nos leilões, pá, falou, eu sou Antônio. E aí ele conseguiu resgatar todas essas estátuas que desde então estão aqui fazendo a decoração dessa praça, ó, filezinha de Campanápolis. Aqui nós temos a fonte, que é uma fonte, mas é bonita. Depois que São Antônio faleceu, os filhos deles, 3 filhos, herdaram aqui o lugar e resolveram abrir para visitações, que é uma forma de honrar e lembrar a memória de São Antônio, que eles dizem que é a maneira de manter o pai deles vivo. Então, desde então, Campanópolis se tornou uma cidade turística, um ponto turístico, né? Não é uma cidade, né? Eles chamam aqui de Campanópolis como se fosse uma cidade, mas fica numa cidade aqui no interior da Argentina. Mas se você quiser pesquisar sobre, é só procurar por Campanópolis na internet que você vai achar bastante coisa legal. Nesse bosque, ele construiu 12 casas. Então ele batizou criativamente de 12 casas do bosque, o bosque das 12 casas, alguma coisa assim. E para vocês verem como realmente é um bosque, sabe o que a gente encontra aqui? Coisas que tem em bosque? Gravetinhos. O São Antônio, para ele conseguir construir e dar um ar de cidade aqui, ele fez uma simulação de um porto, onde ali a gente tinha alguns rios, que aqui era um rio, mas como na Argentina a gente tem muitos momentos, muitos pontos de seca, eles acabaram secando. E aí, para fazer a questão do porto completa, porto uma questão temática, ele usou da criatividade e construiu um castelo em formato de navio. A criatividade e a imaginação do São Antônio parece que contaminaram até o ambiente, porque andando por aqui a gente achou um galho, que é uma mão gigante. Rá! Outra coisa muito comum nas aldeias da época e que foi muito bem reproduzido é que eles tinham pedras. Só para vocês terem uma ideia da criatividade que o São Antônio usava, uma forma de conseguindo peças em leilões ou junto à influência dele. Aqui ele usou esses semáforos super antigos de trens de Londres e Liverpool para construir, para usar como pilar nessa construção de Campanápolis. E assim dá uma personalidade única das construções dele. Bom, vocês podem ver daqui silo. Isso. Tem um negócio chamado silo, que eu acabei de confirmar, porque é um nome que eu costumamente não uso no meu dia a dia. Vocês veem esse silo aqui, ó, totalmente tradicional, bonito, e ele está um pouco torto. Ele está velho ou é uma homenagem à Torre de Pisa, na Itália? Para dar uma homenagem ao São Antônio, eles pegaram o carro dele, que ele usava para vir para cá, que é esse carro branco, e deixaram aqui como uma espécie de museu, uma homenagem ao São Antônio que construiu tudo isso. E aqui do lado a gente tem um carro que teve um evento da Embaixada da Índia, e a Embaixada da Índia deu como presente para o São Antônio e se tornou uma peça aqui de exposição também de Campanópolis.
Só para você ter uma ideia da criatividade do seu Antônio, ele pegou esses semáforos de trem da Inglaterra, de Liverpool, da onde? Londres. Londres. De Londres e de Liverpool. E ele montou esse lugar aqui bem especializado, bem temático, que você pode ver aqui no chão, ó, ele faz uns formatos de linha de trem. E ele batizou aqui como alguma coisa de trem. Ah, não tá bom